Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida. Nós estamos aqui direto do templo central do Ministério Eleve Brasil, compartilhando com você mais um podcast Top Mais Eleve. Um tempo que nós compartilhamos assuntos interessantes da Palavra de Deus e hoje com certeza mais um assunto poderoso para a tua vida. Quero já te pedir que você aí que está nos assistindo, você dê o seu like, já dê o seu joinha. Você que não é inscrito, poxa, inscreve aí no nosso canal, você vai estar nos ajudando. E é claro, vai receber as nossas notificações. Isso é muito importante para todos nós. E hoje é o nosso podcast de número 02. E é claro, quando a gente está ainda dando aí os nossos primeiros passos nessa modalidade, e é tão interessante porque no nosso primeiro podcast foi um tempo sensacional e hoje com certeza não vai ser diferente. Hoje com a gente, meu amigo pastor Éder Leandro, um homem abençoado de Deus. E pastor Éder, já dá aí a sua palavra inicial, cumprimenta todos que estão nos assistindo aí e já esteja falando aí acerca do teu ministério, pastor ali da Shalom Gravataí. Pode falar. Boa noite a todos, eu gostaria de saudar aí o pessoal da Eleve Brasil, seguidores do YouTube, as plataformas digitais que têm sempre acompanhado. É muito edificante estar aqui, apóstolo. Sempre sinto muito honrado, me sinto em casa, à vontade de estar sempre com vocês, né? Um beijo aí à família Eleve Brasil. Eu sou pastor da igreja Shalom Gravataí. Há 9 anos estou aqui em Gravataí. Era da cidade, mas viajei por um tempo pelo Brasil e fiquei um tempo fora. E depois nós retornamos e começamos um trabalho aí da Shalom de Curitiba, numa extensão para fazer a obra aqui em Gravataí. Estamos aí trabalhando e fazendo o reino crescer. Glória a Deus. Me diga uma coisa, pastor Éder, que antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, porque o assunto de hoje é um pouco polêmico, né? É verdade. Nem todos gostam de estar e compartilhar um assunto como esse, mas ele é polêmico, mas ao mesmo tempo necessário. Mas antes, me fala um pouquinho dessa experiência ministerial, como foi sair de Gravataí, retornar para a tua terra natal e fundar o Ministério Shalom aqui em Gravataí. Assim, apóstolo, sempre havia uma chama muito forte no nosso coração, meu e da minha esposa. Quando eu me converti, vamos supor, aos 18 anos, onde eu fui batizado, retomei uma vida com Cristo, e ali se incendiou algo no meu coração e que eu sempre imaginava e refletia dentro do meu espírito que um dia isso iria acontecer. E viajando pelo Brasil afora aí, acabei conhecendo o pastor Odilon e numa das noites acendeu-se a chama novamente no nosso coração e ficamos um período lá em Curitiba aprendendo, convivendo com os irmãos. Foi um laboratório lá. Foi um aprendizado muito bom, muito bom. E quando nós retornamos, nós tínhamos a experiência de estar à frente como líder de alguns ministérios, mas pastoral ainda não. Somente o coração incendiado para fazer a obra de Deus. E aí eu e minha esposa, quando nós retornamos, nós tivemos a bênção pastoral para começar esse trabalho e começamos na garagem da nossa casa. Eu e a esposa, convidamos amigos, alguns primos ali, e ali se deu início, né, a Shalom Gravataí. Ali começou o primeiro culto. Quantas pessoas tinham lá? O primeiro culto tinha 25 pessoas. Olha, já começou grande, hein? Comecei grande. 25 pessoas. No segundo, 35. Olha aí, no segundo foi para 35. Hoje são
Hoje nós estamos ali com uma média de 70 a 80 pessoas na nossa igreja local. Mas já tem também hoje outras Shalom's filhas, né, da Shalom Gravataí. Isso, estamos aqui, né, cuidando hoje de praticamente 4 pontos, né, pontos de pregação. Uma já é uma igreja oficializada, que é Arroio dos Ratos. Estamos com uma igreja em transição, que é de Cachoeirinha. E estamos abrindo agora uma igreja, provavelmente o ano que vem, em Santa Tecla, né? Lá já tem um trabalho nosso que está crescendo e tomando forma. Que legal, que legal. Que legal, isso é muito interessante porque a gente vê o movimento, né? Deus, ele não muda, mas ele se movimenta. E vem trazendo trouxe uma chama para o teu coração e essa chama se transformou hoje em um grupo abençoado aqui em Gravataí. Mas me fala ainda acerca de uma experiência que você viveu aí no ministério, uma experiência interessante que vale a pena compartilhar com os nossos ouvintes aí. Olha, nossos irmãos. Uma experiência que eu carrego para mim, eu sempre compartilho com colegas e todos que têm uma decisão para tomar, apóstolo, é ouvir Deus no momento de tomar uma decisão. Olha aí. Porque para mim ou para você, se nós pegar o texto de Eclesiastes capítulo 3, fala que há tempo para todas as coisas. E lá fala que há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, né? Há tempo de ganhar, há tempo de perder. E talvez para você seja um tempo de ganhar e para mim seja um tempo de perder. Verdade. E eu preciso entender essa movimentação de Deus na minha vida, no meu íntimo, no meu pessoal. Porque se nós tomarmos uma decisão errada, a gente vai pagar por isso. E ainda mais como líderes espirituais, que nós estamos à frente de pessoas, de igreja, nós temos que ter um cuidado muito grande, né? Porque quando uma decisão nossa, às vezes colocamos aí um rebanho, né? Pessoas, famílias, numa situação delicada. Então, foi uma experiência muito forte que eu tenho que aprender a ouvir Deus e ver Deus se movimentando. Quando a nuvem para, tem que parar. Tem que parar. E quando a nuvem segue, nós temos que seguir, né? Então é um recado que eu deixo a todos aí: escute a voz de Deus antes de tomar uma decisão. Se ele não falar nada, fique no mesmo lugar. Porque a melhor coisa é aprender a ouvir a voz de Deus, né? Verdade. Glória a Deus. Nosso tema de hoje é dízimo. Nosso tema de hoje é um tema... Eu disse que o tema é um pouco polêmico e ao mesmo tempo necessário. Porque a prática desse assunto, desse tema, a prática cristã é muito pequena. É incrível como... E eu não sei se essa é uma realidade na Shalom Gravataí, mas essa é uma realidade pelo menos nacional, né? Claro que existe alguns com percentuais diferentes, mas há quem diga que 70% das pessoas não tem o hábito de dizimar. Não tem o hábito. Até... Será que é porque Mamon domina? Olha, apóstolo, eu diria que rege um espírito, sim, de Mamon. Mas eu também vejo a questão do que foi passado a essa geração. Porque eu posso endurecer o meu coração, eu posso não aceitar os ensinos bíblicos, né? E eu me fechar para isso, né? Me fechar e não ser aberto para isso. Então eu creio que além de uma potestade, né, atuar, nós também temos a decisão também de abrir o nosso coração para isso ou não. E eu vejo que muitas coisas já contra a igreja sempre foram
difamar a igreja, difamar líderes, né? Então, quando... Até porque, eu estou falando em números aqui, mas alguns vão dizer, o pastor é ladrão, eu não vou sustentar pastor. Isso. Essa é uma palavra assim, ó, quem vive, tem o hábito de estar convivendo essa ideia eclesiástica, entende que a igreja não é tão rica assim. É verdade. Né? E falando em números, que foi o que eu... falando em números, apenas 5% das igrejas, apenas 5% são igrejas que estão vivendo assim um grande... Tem uma entrada assim... Estão na televisão, trabalham muito essa questão financeira, porque a maioria da liderança está vivendo, de repente, até com recursos menores do que o necessário. Aí acaba generalizando, achando que toda a igreja está nesse patamar, nessa plataforma, e acaba dizendo, não, eu não vou sustentar o pastor. Olha só, olha o fulano de tal, anda na televisão, né, tem fazendas, tem carros de luxo e tal. Que não é a realidade, né? Da maioria. Da maioria, 95% dos pastores vivem com recursos muito pequenos. E às vezes são os maiores investidores do reino. Porque às vezes você trabalha, você tem um trabalho secular, tem uma ajuda de custo da igreja, mas às vezes o investimento que você faz na igreja é muito grande, às vezes de um percentual. A gente devolve, não é 10%. Ixi, devolve é muito mais. Eu estava falando até com um pastor hoje, e falando que um pastor no final do ano passado, ele jogou todo o 13º dele na igreja. Né? E ele não consegue hoje ser assalariado da igreja, porque a igreja, né, acaba realmente não entendendo, né, o propósito bíblico, e ele tem que trabalhar fora, e muitas vezes ele joga do salário dele para poder. Ele, além de não ter recursos vindos da igreja, ele ainda investe um valor razoável na igreja. Mas é interessante isso, porque... vamos na questão aí dos números. Eu disse que 95% não tem grandes recursos. 95% da liderança. Agora, também a maioria são honestos. Sim. Perfeito. Né? Sim, com certeza. Existe muita gente fazendo coisa boa, apóstolo. Né? Existe muitas igrejas fazendo, né, muita coisa boa, porque os que pensam assim, o dinheiro vai para o pastor, mas ele não sabe a realidade que muitas vezes uma boa parte daqueles investimentos que entram volta para o povo de Deus que está ali e abençoa a comunidade, abençoa o bairro, abençoa tantas outras pessoas, né? E as pessoas ficam às vezes com uma mentalidade, não, eu vou dar dinheiro para o pastor, não. Muitas vezes aquele valor é investido, né, muito mais nas pessoas. Então, tem que ter um coração aberto, né, para entender o propósito bíblico do dízimo e das ofertas. Né? E hoje, no nosso Brasil, muitas igrejas têm isso muito fechado, né, o coração fechado. Tem a questão cultural aí, que as pessoas... Mas também tem a questão em que as pessoas não se permitem ser instrumentos, né, nessa área, né? É verdade. Não se permitem ser usada, né? Não tem um coração generoso, né, em dar, né? Não tem um coração de ver algo se criando através das suas doações. Porque quando a gente tem um coração generoso, quando a gente pega a causa e a gente vê todo mundo cooperando, é tão lindo ver o projeto crescendo, né? Quantos projetos se deram hoje e hoje... Imagino que a igreja não seria capaz de fazer se houvesse, se com 30%, né, de investidores, de pessoas que se posicionam para dar o dízimo.
A igreja se mantém projetos sociais, igrejas que estão mantendo escolas, estão mantendo estruturas, porque grande parte das igrejas pagam aluguel. A maioria delas pagam aluguel, a maioria delas às vezes passam por momentos muito delicados, né? Que é onde não consegue nem com as entradas que entram de dízimo de oferta, tem que fazer café, fazer almoço, fazer tantas coisas para suprir o básico. E o mais interessante, sabe, apóstolo, é que eu vejo assim, o que me dói meu coração é de ver que pessoas usufruem de tudo aquilo ali. Elas estão ali, estão dentro da igreja, participam de todos os projetos, sentam na cadeira que um dia alguém dizimou, usufruem do ar das pessoas que dizimam todo mês, então, e elas não contribuem, né? Não contribuem, não são com o coração aberto. Isso é muito triste, porque quem deixa de ser abençoado é ela mesma, né? Espiritualmente. Ela pode até usufruir da estrutura que se tem, mas espiritualmente... Das bênçãos espirituais ela perde de fazer parte. Perde de fazer parte. E isso é interessante porque a igreja desse tempo precisa estabelecer um coração generoso. Precisa estabelecer. E até eu queria, antes da gente dar continuidade, trazer uma reflexão para aqueles que estão nos assistindo agora, que talvez não tenham vivido isso. E faz uma experiência, você que está nos assistindo agora, em dizimar, em ofertar na casa onde você congrega. É lindo, você tem um líder, tem um pastor que ora pela tua vida, você tem um líder espiritual, você tem uma casa espiritual onde você congrega, então dá retorno financeiro para essa casa, e com certeza, porque esta é uma forma que Deus estabeleceu para que a igreja se sustente. E apóstolo, interessante, algo muito interessante, sim. Muitos falam, né? Mas o dízimo está no Antigo Testamento. Tem isso. Tem isso, né? No Novo não precisa mais disso. Já vi alguns líderes bater contra isso. Mas seja por obediência ou seja por gratidão, quem faz nunca vai deixar de ser abençoado. Se é pela lei, por obediência... mas eu não vejo que no Novo tem o dízimo das ofertas. Sendo que Jesus falou em relatos ali sobre o dízimo das ofertas. Mas uns falam, mas no Novo não tem isso daí, Jesus não tinha igreja. Mas seja por obediência ou por gratidão, para que a obra de Deus ela continue. Eu nunca vou deixar de ser abençoado. Mas aí é interessante isso, porque, na verdade, quando diz... O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, está no Antigo Testamento, eu recebo. Isso. Quando diz, a Bíblia diz lá que Deuteronômio 28... Esse eu quero também. A gente toma. Né? As palavras proféticas de Isaías é Antigo Testamento. Então, se eu não posso cumprir algo porque está lá, eu também não posso receber as bênçãos que estão expostas ali. Porque quando diz, olha, agora você vai viver, como diz lá Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições, né? Então eu recebo as bênçãos. Eu vou... quando a Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás, eu recebo. Agora, quando é para mim assumir responsabilidade, não. Isso. Salmo 91, né? Aqueles que habitam na sombra. Nossa, todo mundo quer esse livro. Esse livro chega a estar até aberto na cabeceira das nossas camas, né? E realmente, quando se fala para isso, algumas coisas convêm, outras não, né? E não tem como a gente fazer a obra de Deus hoje sem recursos, né, apóstolo? E até interessante, hoje eu fiz um comentário muito interessante. Duas coisas que vale a pena a gente estabelecer aqui. Que é, primeiro, duas coisas que estão trabalhando nesses dias. Né? E até eu tenho um testemunho, eu não vou relatar aqui,
nomes, mas eu vou relatar o fato de uma visão, né, daqui onde as pessoas viram demônios, né, aqui dentro da nossa igreja. Primeiro, um demônio masculino próximo do altar e um demônio feminino aqui na região da mídia, da parte de trás aqui da igreja. O demônio feminino era Jezabel, produzindo distrações, que era a promoção de distração dentro da igreja. Distraindo a igreja para que a palavra não venha e não seja absorvida. É o demônio da distração. E é claro, Jezabel entra um monte de outras coisas, né, que ele trabalha dentro da igreja local. O demônio que estava na região da frente era um demônio masculino. Esse demônio masculino, ele estava... e ele impedia as pessoas de ir até o gasofilácio. Então o demônio que estava na frente era Mamon. Impedindo as pessoas. Por quê? Porque ele não pode te parar com o pecado. Ah, sim. O diabo não pode te parar com o pecado, porque graças a Deus a gente está blindado, a gente está alicerçado na rocha. O demônio não pode te parar com você ainda está motivado e você quer te desanimar, você continua trabalhando e ativo. Mas aí ele quer te parar como? Te cerceando, porque se você não tem dinheiro, parou. Se eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel da igreja, ele me para. Se eu não tenho dinheiro para colocar gasolina no carro, ele me para. Se eu não tenho recursos, então demônios se levantam em duas áreas. Primeiro, promovendo distração, onde as pessoas estão distraídas dentro da igreja, promove essa distração no sentido, e distração em todos os sentidos. Né? Ela está ali de corpo presente, mas está distraída. A palavra está vindo, mas não está conseguindo entrar nem na mente, nem no coração. Perfeito. Né? E impede que as pessoas levem os seus recursos. Levem em que sentido? Porque Mamon se movimenta ali, né? E diz assim, você não precisa doar, você não precisa fazer, e aquilo traz para muita gente um impedimento muito grande. É verdade, apóstolo. E eu vejo que isso também, quando as pessoas elas são travadas, sobre elas também é travado os céus. O céu sobre elas não vai se abrir. A chuva não vai descer. Ela pode até dizer, mas eu estou bem, estou trabalhando. Mas pode perceber que numa situação ou outra, elas se encontram num certo circo, aonde pega o fogo ali, aonde eles vêm. Se eu conseguir um trabalho, pastor, o primeiro salário é da igreja. Não, alguém me falou esses dias, nesse sentido, uma pessoa com um problema de saúde, ela disse assim, se Deus me curar... Eu disse, não espera Deus te curar. Porque você tem muitas coisas para ser grato, mesmo não tendo saúde. A presença de Deus é contigo. E foi uma conversa tão boa que a pessoa já na sequência sentiu e começou a fazer, e Deus começou a trabalhar de um jeito, e se Deus curar, glória a Deus, e se não curar, glória a Deus. É isso aí. É isso aí. Mas como a gente tem visto esse tempo, os impedimentos acontecendo, né? Aqui eu até faço ali as minhas anotações, né? Esse sentimento das pessoas é um sentimento de que tô cansado, né? Não sei se acontece lá, porque esse é um sentimento diabólico. Sim. Diabólico. Tô cansado, assim como ela não, na questão da oferta, na questão do dízimo, ela não faz, ela também faz na questão da canseira, né? Porque tem dia que acontece com a gente também. Sim. Né? Eu venho lá, eu me dou um pulo pra cima. Se posiciona. Se tivesse cabelo, né? Eu ia jogar o cabelo pra lá, né? Perfeito. Se posiciona e não aceita a realidade. Por quê? Porque vem um espírito,
né? Aqui eu tenho gente que diz assim, é muito culto, é muito isso, é muito aquilo, no culto vai muito tarde, né? Cara, se a gente pudesse estar na igreja todo dia, porque todo dia eu como. É verdade. Todo dia, eu levanto de manhã, eu quero comer. Eu vou meio-dia, eu quero comer. Eu vou à tarde, eu quero comer. A gente come no mínimo 4 vezes por dia. No inverno agora, 6. Né? No inverno, 6. A gente vai virando um... Agora, quando é na igreja, quando é pro Senhor, o melhor lugar para estar é onde? Na casa de Deus, né? Na presença de Deus, né? Então, são espíritos, por exemplo, o espírito que se movimenta lá para não entregar no gasofilácio, o espírito que se movimenta produzindo canseira. E isso não é culpa nem da pessoa. Ela precisa simplesmente reagir, né, para coisas que às vezes nos vêm, né? Eu tenho gente assim com ânimo fantástico, gente com uma pegada muito forte. Mas tem gente que se entrega por pouca coisa. É verdade. Né? E como a gente vê pessoas assim se entregando até para a presença de Deus, querendo mais de Deus e querendo ver a obra crescer, sabe, apóstolo? Dizendo assim, gente, eu faço parte desse negócio, eu quero ver esse negócio crescer. É lindo isso, né? E as pessoas se doam. Uma vez um pastor falando comigo, ele disse que ele esteve na Coreia, lá na igreja do David. E ele viu um coreano lá chorando, gritando por meia hora, e ele não conseguia entender o que ele estava falando. Aí ele pediu para um rapaz, traduz para mim o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia. E aquele cara que estava pedindo misericórdia, ele era um dos sócios da Toyota. E aí ele foi falar com esse rapaz e disse que ele assim, olha, esse homem tinha dado uma oferta de milhões para a igreja. E ele perguntou assim, por que tu fez isso? Ele disse, por que eu fiz isso? Jesus me salvou. E eu sou tão grato a ele. E eu peço para ele as misericórdias sobre a minha vida, porque sem ele eu sou ninguém. E o que eu fiz dessa oferta milionária foi para ver a obra avançando, sabe? Então, uma pessoa com um coração desse, sabe, aberto, querendo ver o reino progredir. E se achando ainda um indigno, né? Né? Enquanto o outro dá 10 pila e diz assim, meu Deus. Já dei demais, né? Nossa. Eu vejo sou dizimista aqui na casa, então, existe. Como a nossa... Esse dia eu estava falando do apóstolo, um pastor que foi na nossa igreja. A gente precisa fazer uma reforma nessa geração. Uma reforma do que realmente é o evangelho. E os valores que foram se perdendo. Jesus, ele disse que o reino dos céus é como um tesouro escondido. E um homem vendeu tudo que tinha e deu e comprou. Porque ele entendeu que o que tinha nessa terra não era mais valioso do que Jesus tinha para ele. Então eu vejo assim, pessoas conquistando. Nada contra conquistar, apóstolo. Todos nós temos que conquistar, queremos ser bem-sucedidos, amém. Só que o nosso amor não tem que estar no dinheiro. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. E aonde muitos se perdem, né? Querendo construir algo terreno, que vai ficar aonde os ladrões vão roubar e a traça vai corroer. Se as pessoas decidem, não, eu quero investir, porque eu sei que existe um tesouro no céu. E Jesus falou sobre esse tesouro. Então, se o nosso coração conseguir entender a dimensão da palavra de Deus e aceitar, apóstolo, tu vai ver que essas coisas virão na nossa direção. Porque o nosso coração não está nisso. E elas virão, e Deus sabe que nós vamos utilizar esses recursos, né, para ganhar almas para Cristo, ajudar famílias. Eu tenho falado uma coisa, né, quanto a isso. O meu sonho tem a ver com igreja.
A gente anda por aí pelas cidades, a gente vê um pavilhão, dá vontade de alugar. Já. A gente vê um pavilhão, dá vontade de alugar, a gente vê um negócio, dá vontade de fazer. Se dependesse, a gente tivesse recursos, a gente teria um pavilhão em cada cidade, um obreiro em cada cidade, a gente teria muitos missionários espalhados por todos os lugares possíveis. A gente faria isso. Mas é interessante que eu tenho falado que o meu sonho custa R$500 bilhão. E eu tenho aí mais 30 anos para realizar isso. E eu vou realizar. Quem viver, verá. Amém. Se Jesus não voltar e nos permitir, nós vamos realizar um projeto de mais de R$500 bilhão. Por quê? Porque é um sonho onde nós estaremos envolvidos em coisas que de verdade valem a pena. Que de verdade valem a pena. Só que eu não tenho esse recurso e nem estou disposto a criar metodologias para fazer dinheiro. Eu sei que Deus vai preparar e o dinheiro vai vir. Os recursos virão à medida que o tempo for acontecendo. E é interessante isso, quando a gente fala a respeito de algo nesse nível, a gente dizer assim, não, meu sonho custa R$500 bilhão. A gente precisa, nesse tempo, crer que Deus vai fazer. Crer que nós vamos mudar esse tempo. Que a gente vai mudar essa geração. Tem muita gente que está nos assistindo agora, que são grandes líderes, obreiros, gente que Deus tem levantado para esse tempo, que está desmotivado. Que perdeu o prazer em fazer as coisas de Deus. Perdeu o prazer por quê? Porque olhou para as dificuldades que nos circundam, e principalmente na área financeira, que é o que nós estamos dizendo, e perder a motivação. Porque gente para criticar o que nós estamos fazendo tem de monte. Sim. Criticar o que a Shalom está fazendo dura encontrar pessoas, e graças a Deus tem. Nós temos aqui uns ninjas aqui, que são que se posicionam para dizer assim, não, vamos fazer. Gente aqui nessa casa, gente lá também que faz. Mas tem muita gente para criticar. Então a gente vai ter que se blindar das críticas. Sim. Esses dias vieram para mim e falaram assim, pastor, o senhor fez uma viagem para o Nordeste, e os recursos, foram baixos na igreja. Eu falei assim, olha, eu preciso de entender que sempre virão pessoas para criticar. Pessoas que vão falar que pastor é ladrão, sempre vai existir. Mas agora eu não posso aceitar que vocês tenham esse mesmo pensamento. Porque vocês conhecem o pastor que vocês têm. Conhecem o meu coração. Então, o caráter, vocês, isso é fato que de fora, de dentro, sempre vão existir. O pastor trocou de carro, o pastor viajou com o dinheiro da igreja. Sempre vai existir isso. Então, isso eu já me blindei já, e coloquei um escudo no meu coração. Claro, às vezes entristece, sabendo que algumas coisas acontecem, mas isso não me afeta mais, porque eu sei que, todo pastor, para aqueles que não entendem... Que palavra você diria para esses líderes que estão desanimados? Olha, crê em Deus. Crê em Deus, porque Jesus disse assim, que se aquela geração não falasse, as pedras falariam. Então, se você está desanimado porque alguns recursos não chegaram na sua igreja, se você tem a promessa, você tem a visão, Deus vai dar a provisão. E você deve se posicionar porque de um lado ou de outro virá esse recurso. É o que eu tenho experimentado, apóstolo. Quando um diz assim, eu não vou dizimar mais na igreja, aparece um outro de fora, aparece alguém, alguma coisa acontece. Por quê? Porque aquele que deu a visão, ele vai dar a provisão também, para que se cumpra o propósito de Deus. Amém. Nós não vamos dar um stop, e nós vamos fazermos aqui apenas como diz lá, vamos
terminar essa edição de hoje e vamos começar uma nova. Perfeito. Né? Para a gente poder trabalhar outro assunto e aí vamos estar junto na próxima semana, então. Então, depois do próximo lá, você se despede e tal, mas a gente vai estar junto aí pro próximo podcast aí. Eu só queria lembrar a todos que estão ligados com a gente, você que mora aí em Passo Fundo, tem a nossa igreja lá em Passo Fundo. Vai lá, é uma igreja linda, abençoada, Eleve Passo Fundo, é uma igreja linda, procure aí, nas redes sociais você vai encontrar a nossa igreja. Também Pantano Grande, lá é uma terra linda, abençoada, tá lá os pastores, Passo Fundo, pastor Vilmar, lá em Pantano, pastor Fernando, e lá no Paraná, nosso pastorzão Josué, lá na cidade de Assis, Chateaubriand. Eu tenho falado uma coisa, já profetizando, que você que está, de repente, desigrejado e quer ser cuidado por nós, liga pra gente, a gente vai orar com você e, de repente, podemos iniciar um trabalho aí na tua cidade, ok? Fala com a gente, porque o nosso coração tem estado bastante voltado para isso e esse é o tempo que Deus nos deu para fazer isso. Ok? Beijo no coração. Vamos dar um stop aqui nesse podcast e a gente volta na próxima semana com o Pastor Éder, mais uma palavra, ok? Beijão no coração. Beijo.